Olá, sejam bem-vindas a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre os ciclos econômicos do Brasil colonial. Eu já fiz uma aula sobre isso, só que ela ficou um pouco mais extensa, né? Porque eu entrei em detalhes sobre cada período e tudo mais. Nessa aula eu vou querer trabalhar apenas o ciclo econômico, ser bem sucinta e focar só o que nos interessa dos ciclos econômicos, sem ficar entrando muito em detalhes como nas aulas de Brasil anteriores que eu dei. Vou colocar o card das aulas aí para vocês seguirem, vou colocar na medida que eu vou falando, vou colocar para vocês verem aí que eu falei bem mais aprofundado sobre esses ciclos. Então vamos lá, rapidamente. VaptVupt, vamos falar do primeiro, nós vamos falar do primeiro ciclo econômico, que é a extração predatória do pau-brasil, né, que vai ser uma das primeiras atividades econômicas que Portugal vai fazer aqui, né? Esse período aí dessa extração predatória de pau-brasil, nós podemos falar que ele vai de 1500 a 1532, mais ou menos aí, coincide com o período de abandono em que Portugal vai tratar o Brasil. No período de 1500 a 1530, os portugueses abandonam o Brasil. Por quê? Porque eles não encontram metais preciosos aqui no Brasil. O foco deles continua sendo no Oriente, nas Índias. Então eles partem para as Índias para buscar metais preciosos e abandonam o Brasil. Então, e o Brasil vai ser destinado apenas à extração predatória, ó, já falei, extração predatória do pau-brasil, ou seja, a retirada e não retira-se e não replantam pau-brasil. Essa extração ela é feita através de estanco, escambo e da feitoria, tá? O estanco aí é a exclusividade da extração do pau-brasil, né? Quem tinha, nós vamos ver que o pau-brasil vai ser o primeiro monopólio português, monopólio estatal da história do Brasil, é o pau-brasil, né? Portugal tinha exclusividade, direito, controle total sobre essa extração e ela vai deixar que alguns nobres venham aqui para o Brasil retirar essa madeira, né? Dentre esses nobres, nós temos uma pessoa muito importante para a história, que é o Fernão de Noronha. Ele é um cristão novo. O que seria um cristão novo? Ele é convertido, ele é judeu convertido e ele vem para cá com a função de fazer o quê? A extração da madeira, né, extrair, colocar dentro das feitorias e mandar para Portugal. Quero que vocês prestem bem atenção que nessa época não existe vilarejo dentro do Brasil, não, tá? Só tem essas feitorias que nós vamos falar agora. O que é feitoria? Umas fortificações, igual um forte, são armazéns aonde eram colocadas a madeira que era retirada, feita pelo trabalho do indígena, né, que era o escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca da mão de obra do indígena por algo que o indígena é interesse do indígena. A gente tem mania de falar, né? Ah, bugiganga, bugiganga, mas bugiganga depende de quem tá vendo, depende do olhar, né? Para o indígena aquilo não era bugiganga, porque até então o indígena, por exemplo, usava o machado de pedra para cortar uma árvore. A partir de agora ele vai ganhar um machado feito de ferro. Né? Nós vamos ver espelho. O espelho pode ser inútil para o português, mas para o indígena é novidade. Então nós vamos ver aí, ó, que essa ideia, né, de rotular como bugiganga depende do olhar de quem está recebendo e de quem está dando a mercadoria, né? Então o pagamento que o indígena recebia aí para cortar a árvore, a gente vai chamar de escambo, tá? Que é essa troca, né? O indígena trabalha e recebe algo em troca do corte da madeira. E quem mexia com a extração do pau-brasil, nós vamos chamar o trabalhador, né, o cara que mexia com o pau-brasil, a gente vai chamar de brasileiro. Então, brasileiro é quem? Brasileiro é aquele que lida no trato da madeira, né? Tá lá mexendo com corte, colocando dentro das feitorias, guardando, transportando. Então, o brasileiro era uma profissão, assim como pedreiro, marceneiro, carpinteiro, barbeiro, tá?
E aí vocês vão perguntar, né? Ah, professora, quando surge esse interesse dos portugueses pela extração do pau-brasil? Nós vamos ver que o pau-brasil já era muito utilizado dentro da Europa, tá? Por quê? Porque do pau-brasil se extraía uma tinta vermelha que era usada para a roupa da nobreza e também para a própria roupa do clero. Então já era uma tinta muito utilizada, né? Além de tudo, a madeira do pau-brasil, com ela se fabricava barcos, casa, era uma madeira bem resistente. Pra vocês terem uma ideia, antes do machado de ferro, né, chegar até o indígena levava 2 horas para cortar uma árvore de pau-brasil, porque é uma árvore muito grossa e de madeira muito dura. Tá? Então nós vamos ver que no início, até a chegada desse machado de ferro, aí, o indígena levava até 2 horas para extrair, para cortar o pau-brasil. O pau-brasil já era muito conhecido dos portugueses, né? Desde o ano 1000 já se falava no pau-brasil, ele vinha da Sumatra, ou seja, né, ele já era importado das Índias, já tinha muito tempo. Então quando se encontra o pau-brasil aqui, para o português é interessante, mas lembre-se, não é uma extração que vai fazer com que fixe moradia aqui dentro, tá? Nós vamos ver aí que o pau-brasil vai ser muito contrabandeado também, nós vamos ver a entrada de franceses e de outros povos que vão vir para a região para contrabandear o pau-brasil, afinal ele é interessante, e lembrem-se, não tem português morando aqui dentro, né? Eles não fixaram moradia aqui, então fica muito fácil para que povos de outras regiões venham para pegar o produto. E uma coisa que a gente tem que falar, né, que quando é feito o acordo, né, da nossa independência com Portugal, Inglaterra e tudo mais, e outros países, né, quando é feito aquele acordo em que os países reconhecem a independência do Brasil, nós vamos ver que a nossa independência Dom Pedro vai fazer um acordo com a Inglaterra, no qual ele vai fornecer madeira para o Brasil, para a Inglaterra, como forma de pagamento pelo reconhecimento da nossa independência. E vamos ver que ele vai entrar em decadência, né? Praticamente aí vai esgotar, afinal desse período do ciclo aí de extração de pau-brasil, nós vamos ver aí que são ao todo 7 milhões de árvores serão derrubadas. Então, rapidinho aí, o português consegue colocar fim a um dos produtos que mais se tinha dentro do Brasil. Vamos lá para o nosso segundo ciclo econômico, que nós vamos falar da economia açucareira, né? O momento máximo aí da economia, o apogeu da economia açucareira, século 17. Nós vamos ver que o Nordeste vai ser o local onde a economia açucareira vai se destacar, né? Principalmente a capitania de Pernambuco. E uma coisa interessante que a gente tem que ver é que o plantio da cana-de-açúcar, ele contribui também para o povoamento da região aonde o açúcar era desenvolvido. Então nós vamos ver que, por exemplo, Pernambuco vai ser uma das regiões que mais vai tá mexendo com a questão da cana-de-açúcar e, consequentemente, famílias vão mudar para aquela região para poder tomar conta, né, dos engenhos, né, da sua produção de cana. E com isso nós temos o povoamento dessa região aí, tá? Por que Pernambuco se destaca na questão do plantio da cana-de-açúcar? Nós vamos ver que tem um solo que a gente vai chamar de massapê, tá? Vocês já viram na geografia aí que é um solo escuro, né? Bom e rico para o plantio da cana. E temos também o clima da região, que é o clima tropical úmido. Eu estou falando do litoral de Pernambuco, tá, gente? Então, no litoral eu tenho clima tropical úmido e tenho esse solo aí que eu falei para vocês, que é o solo massapê, que vai favorecer o plantio da cana-de-açúcar. Vamos ver também que, como Pernambuco está sendo a capitania de destaque, praticamente nesse mesmo momento é fundada a primeira capital do Brasil, né? E a primeira capital do Brasil nós vamos ver aí que é Bahia, para ficar próximo aí da produção da cana-de-açúcar. Portugal já mexia com o plantio da cana-de-açúcar na Ilha da Madeira e na Ilha de Açores, né? E eles usavam a mão de obra do escravo negro, né? Eles vão pegar produtos produzidos mesmo aqui no Brasil para trocar na África por negros para tocarem os engenhos aí, né? Nós vamos ver que cachaça, que é derivada aí da açúcar, algumas drogas do sertão, né?
Drogas do sertão que eu falo são especiarias que são produzidas no interior do Brasil, né? Como gengibre, canela, cravo, guaraná. Eles vão usar essas coisas para trocar pelo negro, né? E esse negro vai acabar trabalhando aí, trabalho forçado, né? Ele vai acabar tocando os engenhos. A produção da cana-de-açúcar é feita através do plantation, ou seja, é uma produção que é feita para exportação. E para vocês guardarem o plantation aí, ó, vou dar uma regrinha que eu uso sempre com os meninos, né? Que é a palavra mel. O que tem a ver essa palavra com plantation? Primeiro, M vem de monocultura, tá? Nós vamos ver aí que Portugal vai procurar mexer apenas com o plantio de um produto dentro do Brasil, que é a cana-de-açúcar, né? E isso vai levar ao esgotamento do solo. Segundo, o E da palavra mel é o escravismo, é o tipo de mão de obra que vai ser usada aí no trabalho da produção da cana. E o L de latifúndio, que corresponde ao quê? Às grandes propriedades de terra no qual a cana vai ser plantada. Não podemos esquecer da importância dos holandeses no plantio da cana-de-açúcar, né? Os holandeses, eles vêm aqui, ó, com técnicas de refino, dinheiro para construção de engenhos mais modernos, navios para distribuição da cana-de-açúcar. Eles detinham o conhecimento do refino. E eles não passam esse conhecimento para a gente não, tá? Então nós vamos ver aí que os holandeses ou Flamengos por quê? Por causa da região dos Flandres, onde eles viviam, é que vão deter essa técnica de conhecimento aí da produção, né, do refino e tudo relacionado à cana. Chegará um momento em que os holandeses, eles terão atritos aqui dentro do Brasil e eles vão acabar sendo expulsos de Pernambuco, né, mais especificamente da região do Recife. O que acontece? Os holandeses vão levar a muda da cana-de-açúcar lá para a América Central, vão plantar e vão passar a concorrer com a gente, né? Nós vamos ver aí que eles têm um açúcar melhor, de melhor qualidade, feitas em engenhos melhores, né? Eles têm técnicas de refino, né? E tudo mais. E aí o açúcar deles acabam concorrendo com a gente. E a gente vai entrar num momento de crise da produção do açúcar, mas não significa que com isso nós vamos parar de mexer com o açúcar, não. O açúcar ele vai estar presente em todos os momentos da história do Brasil. Eu vou falar em ciclo do ouro, sim, tem ciclo do ouro, mas tem produção de cana ainda. Vou falar de café, o café está sendo produzido, mas tem também aí a questão do açúcar sendo produzido junto. Então, meus queridos, vamos lá falar de outro ciclo econômico. Nós vamos falar do ciclo do ouro, né, que vai bombar aí no século XVIII, vai ser o período máximo aí do ciclo do ouro. Nós podemos chamar o período do ciclo do ouro de período aurífero, né, que vem de, se a gente olhar na tabela periódica lá, ó, tá relacionada o AU aí, ó, a letra do ouro. Então, o período aurífero ou ciclo do ouro, nós vamos começar a estudar agora. O ouro, ele é encontrado no sertão do Brasil. O que é sertão? Sertão são as regiões que são distantes do litoral. Quais são as regiões aí que o ouro vai bombar? Nós vamos ver Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, interior de São Paulo, tá? Com a descoberta do ouro, nós vamos ver aí que vai acontecer uma migração gigantesca para a região das minas, né? A população praticamente quadruplica, tá? É muita gente mesmo vindo em direção às minas de ouro, e não são só imigrantes, gente que está migrando, vindo do Brasil, não. Nós vamos ver que vem gente de fora também, de Portugal, várias outras regiões, né? Falou-se que tem ouro, nós vamos ver que começa uma migração gigantesca para a região das minas. Vamos ver também que a região das minas tem como característica a urbanização, diferente do ciclo da economia açucareira, né, onde tudo isso acontecia dentro dos latifúndios, dentro das fazendas e tudo mais. Agora não. No ciclo do ouro, a situação ela é urbana, né? Está acontecendo aí, nós temos uma urbanização, migra centenas e centenas, milhares de pessoas para a região, e aí próximo aos núcleos onde eram retiradas as pepitas de ouro, o que acontece? Você vê surgir as cidades ao redor, né?
A atividade mineradora, ela vai incentivar aí outras atividades também, né? Ela vai ser importante, ela incentiva aí e fortalece, né, a questão da pecuária, a questão mercantil, né, da compra e venda de alimentos e de produtos para sobrevivência. Então ela ajuda a outras atividades complementares aí, tá bom? Uma coisa também, né, a mão de obra negra vai ser muito mais cara nesse período, porque nós vamos ver aí que a mão de obra usada dentro das minas, elas eram praticamente só negras, né? E com isso, então, eu tenho aí um encarecimento do negro. A questão do enriquecer, a questão de enriquecer nesse período, será que é possível? Num primeiro momento, logo que se descobriu o ouro, até vai. Depois a situação já começa a ficar complicada devido aos vários impostos e às várias cobranças, né, e a pegação do pé que Portugal vai ficar com relação aí às regiões mineradoras, né? Nós vamos ter imposto, ó, o quinto, né, a derrama, vai ser criada a casa de fundição para transformar o ouro em barra, né, impedir que esse ouro seja contrabandeado e assim por diante. Então, ficar rico com a extração do ouro era um pouco complicado. O ouro que vai ser encontrado aí, nós vamos ver que é o ouro do aluvião, né, aquele muito comum nas margens de rios e tudo mais. Esse é o tipo de ouro encontrado dentro do Brasil. A diversificação social desse período, ela também é diferente, ela é maior, né? Nós vamos ver que nós temos mineradores, funcionários reais, comerciantes, homens livres, nós vamos ver vários grupos sociais surgindo aí. Diferente do que foi na economia açucareira, né? Que a economia açucareira você tinha senhores, homens livres e escravos. Nessa não, nessa a gente tem aí mais classes sociais, mais grupos, né? Mais mobilidade social. Nós vamos ver que a partir de 1750 a questão do ouro, né, o ciclo do ouro começa a dar seus sinais de esgotamento, né, devido à forma como ele vai ser retirado. Portugal, né, nós seremos a galinha dos ovos de ouro aí dos portugueses, então muito ouro vai sair para Portugal, né? Nós vamos ver que tem tanto ouro circulando dentro da Europa que o preço do ouro ele vai cair, né, ele vai despencar, a lei da oferta e da procura. Além de tudo, as jazidas elas vão se encontrar esgotadas, né? Já não se encontra mais ouro dentro das minas de ouro como se encontrava antes. É importante a gente destacar aí nesse ciclo do ouro que agora vai ter uma transferência aí da região importante do Brasil, né? Nós vimos na economia açucareira que o Nordeste é que comandava, né? Era a região mais importante do Brasil nesse período. Agora o Sudeste vem aí se afirmando, né, e se tornando a principal região econômica do Brasil, tanto que a capital do Brasil será transferida para o Rio de Janeiro. Sai da Bahia e vai para o Rio. Vejam bem, hein? Isso aí é um panorama geral que a gente está falando, né? Desde lá do pau-brasil, cana-de-açúcar e agora o ciclo do ouro. Então, meus queridos, a gente finaliza aqui nossa aula falando sobre 3 atividades econômicas ligadas do Brasil colônia. Eu volto num outro momento falando sobre economia cafeeira, por quê? Porque ela compreende outro contexto da história. Ela vai compreender o Brasil Império e República, ok? Então, não deixe de curtir o canal, não deixe de se inscrever, deixar um comentário, é importante para o canal poder crescer. Até mais, obrigada!